Olá, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio José, psicólogo, mestre em educação, e estou aqui fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre esses episódios que andam acontecendo nas escolas brasileiras, que vêm sendo atacadas, com o resultado de vítimas fatais, além de muito mal-estar, né? Uma situação de pânico que vem sendo gerado nas escolas e na sociedade. Então, assim, eu queria falar de pontos de vista diferentes, porque esse fenômeno está sendo colocado parecendo que só existe uma lógica aí, né? Que a sociedade está sendo atacada por vândalos, que isso perdeu o controle e que a qualquer momento as pessoas podem ser vítima de um ataque. Parece que existe, parece não existe uma intenção, né, por detrás disso, visível, de apavorar a sociedade, criar um ambiente de medo. Essa estratégia, aliás, não é uma estratégia nova na sociedade brasileira, né? Então é importante que a gente esclareça o que acontece, porque o medo, o pavor, ele não vai melhorar nada, né? Embora seja um sentimento frequentemente inevitável, mas existem coisas que podem ser feitas, né? E também é importante que a gente pare para pensar o que de fato está acontecendo, que episódios são esses, né? Então pronto, eu já pesquiso violência na escola há mais de 10 anos, foi o meu tema de mestrado, e esse tema, violência na escola, na verdade é um tema que faz parte da própria lógica da escola quando ela surgiu. A escola moderna, ela sempre foi uma instituição violenta, né? Que inclusive usava castigos físicos sistematicamente nos seus alunos. E a violência não só física, né? Também a violência psicológica, porque a escola ela nunca teve nenhuma abertura para dialogar com os jovens, né? A escola é um ambiente onde ou você obedece, ou então você... Quer dizer, na gênese da escola moderna, quando ela surge, ela era absolutamente unilateral, né? O aluno tinha que obedecer plenamente às regras, senão facilmente ele era expulso da escola, né? Era excluído muito facilmente. Então essa sempre foi a dinâmica da escola, unilateral, autoritária, altamente punitiva, e essa tradição ela se mantém até hoje de alguma forma, embora dos anos 90 para cá, com o fortalecimento do debate sobre essa questão da inclusão, somente dos grupos, né? Sejam pessoas com deficiências, com transtornos, ou em conflito com a lei, então a sociedade começa a prestar atenção que ela precisa desenvolver mecanismos inclusivos, né? Includentes, porque a lógica da exclusão ela não vai resolver os problemas sociais, ao contrário, né? A exclusão social, a desigualdade social, ela termina criando condições exatamente para que você tenha aumento da criminalidade, não é? Aumento da pobreza, da miséria e por aí vai. Então, a escola ela precisa ter uma lógica que seja realmente inclusiva, né? Ela precisa dar conta da diversidade de pessoas né, que fazem parte do universo de estudantes que procuram a escola, né? Sejam jovens, sejam crianças, sejam adultos. Então a escola ela é um espaço que inevitavelmente precisa aprender a lidar com a diversidade. Assim como a sociedade também precisa aprender a lidar com a diversidade. Não é possível pensar uma escola democrática que realmente se preocupa em incluir todos se a sociedade é uma sociedade excludente, altamente hierarquizada, não é? Como no caso do Brasil. Então, a sociedade brasileira ainda é uma sociedade que não tem como prioridade pensar em questões sociais, né? Em criar uma sociedade mais equitativa, onde você não tenha um número tão grande de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, excluídas do acesso ao que a sociedade tem a oferecer de melhor, né? Então, isso gera um descompasso que é difícil a escola resolver sozinha, né? Então, a sociedade tão desigual, né, onde a desigualdade social é uma das maiores do planeta, como é que isso vai ser resolvido dentro da escola? Não tem como. Mas a escola pode contribuir para que essa violência que está na sociedade não seja reeditada no seu interior. Isso pode. A escola pode ser um espaço que realmente acolha
diversos atores que fazem parte do seu cotidiano, de uma maneira que possibilite que as relações sejam pacificadas, pode, sem dúvida nenhuma. E acho que isso deveria ser uma das prioridades, não só da escola, de qualquer ambiente de convívio humano. As relações interpessoais, elas inevitavelmente produzirão conflitos, né? A possibilidade das pessoas se desentenderem em função das suas diferenças é inevitável. A diferença é como esse conflito vai ser resolvido. A sociedade brasileira começa ainda a engatear na direção de fortalecer mecanismos não punitivos na forma da justiça resolver os conflitos, por exemplo, né? As escolas brasileiras, muito timidamente. Você tem uma experiência aqui, outra ali, mas tudo muito difuso. Não existe uma política pública nacional voltada para possibilitar essa questão da gestão dos conflitos no interior da escola. Isso é algo assim que eu não sei até quando a sociedade vai fazer de conta que não está vendo a gravidade que é manter as escolas, principalmente as escolas públicas, funcionando de forma tão precária, né? Onde de fato não existem dispositivos suficientes para acolher e mediar as relações no seu interior. Então a chance de que alguém, por algum motivo, seja porque está passando por um surto, né, um quadro psiquiátrico, um transtorno mental, seja porque está muito machucado com alguma coisa que aconteceu, algum problema com colegas, com a família, a chance de que exista um mal-estar grande com algum aluno, ou professor, ou seja lá quem for, dentro da escola, e que esse mal-estar possa gerar uma reação violenta, agressiva, isso é totalmente, né, é regra. Isso não é uma coisa que, assim, incomum, não. A possibilidade de que algum ser humano experimente o seu mal-estar de uma maneira violenta é regra, né? E isso sempre aconteceu. Só que, geralmente, o tipo de violência que se produziu dentro de um contexto escolar, no geral, não produziu vítimas fatais. Mas a violência sempre teve na escola de diversas formas. Seja a violência praticada pela instituição, seja a violência praticada nas relações interpessoais, não é? Então, manifestações agressivas, violentas, sempre fizeram parte do cotidiano da escola. Então, isso precisa ser olhado de uma maneira diferenciada. Acreditar que isso vai ser resolvido com mais punição, com polícia dentro da escola e por aí vai, isso é uma ilusão. Não existe nenhum estudo no mundo que acredite que aumento de uma política punitiva, né, uma gestão altamente punitiva, consiga diminuir os conflitos, diminuir a violência. Geralmente o que acontece é o contrário. Quanto mais intolerância e punição dentro da escola, mais violência se produz no seu interior. Então o que a escola precisa é de mais diálogo, é de mais acolhimento, é de desenvolver uma cultura que fortaleça a crença na importância do diálogo como forma das pessoas resolverem os seus conflitos. E para que isso aconteça, a escola precisa ela ser a primeira a praticar o diálogo. Eu costumo, nas minhas andanças nas escolas, né, por aqui pela Bahia, ver muitas escolas cobrarem dos alunos que eles aprendam a dialogar. Mas a escola, a instituição, né, os gestores, os professores, não costumam praticar o diálogo, não é? Então a escola precisa resgatar essa ética democrática, republicana, de ser o espaço para todos. E para que a escola seja um espaço para todos, ela precisa ser democrática. Ela precisa democrática na forma de gerenciar o seu cotidiano, as problemáticas do seu cotidiano. A escola é um laboratório de todo tipo de problema que pode acontecer no universo humano, de todos os tipos. Conflitos de todos os tipos acontecem dentro da escola. Então a escola precisa, não tem escapatória, ela tem que ter como prioridade desenvolver mecanismos de gestão dos conflitos como forma de possibilitar um convívio mais pacífico no seu interior. Se isso não acontece, se as escolas insistirem em mecanismos punitivos ou insistirem em fechar os olhos para a complexidade das relações que se estabelecem no seu interior e para a constante possibilidade de alguém
tomado por um mal-estar, por alguma angústia, por algum conflito, tem uma reação violenta que possa, inclusive, provocar mortes, se a escola insistir em não levar isso a sério, se as autoridades também, a nível de políticas públicas, não levarem isso a sério, não decidirem levar isso a sério, infelizmente, o que nós vamos assistir é um agravamento desse cenário, né, da violência chegar à escola. A violência fatal chegar à escola. Porque a violência fatal já está, né, espalhada por todo o tecido social. O que está acontecendo é que ela agora está entrando na escola também, essa violência fatal. Então, se nada for feito, ela vai entrar. Na verdade, eu acho muito estranho, a sociedade brasileira, ela, de um modo geral, parece que não se importa muito com esse cenário de guerra que nós vivemos já há mais de 30 anos. Então, se a sociedade, de um modo geral, os seus representantes políticos não acordarem para esse problema da violência na sociedade de um modo geral e nas escolas em particular, a tendência é que esse tipo de violência fatal continue cada vez mais presente nas nossas escolas também. Então, eu já tentei fazer muitas parcerias, né, em diferentes contextos, público-privado, para tentar fortalecer práticas no interior das escolas que tenham esse objetivo, né, de mediar as relações, de fazer a escola ser um ambiente realmente mais pacífico, né, no seu convívio. E eu vejo que, de um modo geral, isso ainda não é levado a sério. Então fica aqui essa advertência mais uma vez, né? A sociedade precisa levar a sério essa questão da violência, porque o Brasil é uma sociedade extremamente violenta. E se isso não for levado a sério, a tendência é que essa violência, cada dia que passa, chegue mais perto, né? Se aproxime mais das nossas vidas. E agora o que está acontecendo é isso. A violência fatal bate nas portas das nossas escolas. É isso.